Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje é muito esquisito. Um jovem desapareceu após apresentar comportamentos estranhos. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, te convido a deixar o like, que vai me ajudar muito. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. Bryce Laspisa nasceu em abril de 1994 e depois de alguns meses foi adotado pelo casal Karen e Michael Laspisa. E eles não tinham outros filhos. Bryce é um homem branco, ruivo e de olhos azuis. Tem 1,60 m de altura e aproximadamente 72 quilos. Ele tem uma tatuagem de uma cabeça de touro e seu aniversário em algarismo romano no braço esquerdo. Em 2012, Bryce se formou na Naperville High School, em Illinois, e em 2013, os pais de Bryce se aposentaram e resolveram se mudar para a cidade de Laguna Niguel, na Califórnia. Mas o Bryce se mudou para Chico, uma cidade que também fica na Califórnia, para começar a faculdade na Sierra College. Nesse mesmo ano, ele estava no início do segundo ano da faculdade de desenho industrial. E a vida de Bryce, gente, parecia que estava tudo indo bem. Ele tinha se saído bem na faculdade, no ano anterior, tinha muitos amigos e uma namorada que ele parecia amar muito, chamada Kimberly. Só que as coisas começaram a ficar estranhas no dia 27 de agosto de 2013. Naquele dia, a namorada de Bryce, a Kimberly, percebeu uma mudança em seu comportamento e ficou muito preocupada. Eu pesquisei para saber o que ele estava fazendo que preocupou demais ela, só que eu não encontrei nada. A única coisa que eu encontrei foi que ele admitiu que estava tomando comprimidos de Vyvanse, só que não era prescrito para ele. Para quem não sabe, esse remédio geralmente é usado no tratamento de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é conhecido como TDAH. Esse remédio, o Adderall, quando consumido sem prescrição e por quem não tem esse transtorno e não tem necessidade do medicamento, tem o mesmo efeito que a metafetamina. Então é muito perigoso porque no organismo os efeitos da metafetamina são comparados com os do crack, da cocaína e da heroína, que são euforia repentina, sensação de alegria, hiperatividade, insônia, fala acelerada e muito mais energia. Os usuários também sentem redução do apetite e os efeitos da substância podem durar até 24 horas. E o colega de quarto de Bryce, chamado Sean Dixon, disse que o Bryce tinha tomado a droga para ajudar a ficar acordado e jogar videogame a noite toda e que também havia bebido destilados durante o dia. E não foi só isso que aconteceu. O mais estranho foi que Bryce começou a dar seus pertences a amigos. Ele deu para sua namorada uns brincos de diamante que eram da sua mãe e deu um Xbox para seu amigo Sean, e ele disse que não precisava mais dele. No dia 28 de agosto, Sean ligou para a mãe de Bryce dizendo tudo o que aconteceu e falar que estava preocupado com Bryce e a mudança no comportamento dele. Ele disse que Bryce estava agindo fora do normal, disse que ele terminou seu relacionamento com a Kimberly, enviando uma mensagem de texto na noite anterior dizendo a ela que ela estaria melhor sem ele. De acordo com o amigo dele, o Bryce disse que tinha algo que estava incomodando, mas nunca disse o que era. Depois de algumas horas, o Bryce ligou para sua mãe, da casa da sua namorada. Eu falei que ele tinha terminado seu relacionamento, mas na madrugada ele dirigiu até a casa dela a 140 km de distância. No telefone ele disse que estava bem, mas a Kimberly pegou o telefone e disse para Karen, a mãe de Bryce, que ele não estava bem e nem agindo como ele mesmo e achava que ele não deveria dirigir. Mas a Karen disse que ia visitar o filho e Bryce disse que queria conversar, mas pediu que ela não viajasse para ver ele. Depois da conversa deles, a Kimberly voltou ao telefone e a Karen disse para ela devolver as chaves do carro para o Bryce, mas apenas se ele prometesse ligar para ela pela manhã. E com isso, o Bryce saiu da casa da Kimberly por volta das 11h30 da noite. Nessa parte eu achei um pouco estranho. Eu não quero criticar a mãe dele, mas como que uma mãe, sabendo que o filho não está bem, pede para devolver as chaves do carro e ela tem que imaginar
infinitas possibilidades do que poderia acontecer ele saindo aquele horário que já era muito tarde dirigindo por aí. Quando deu 1 da madrugada do dia 29 de agosto, o telefone da família da casa de Brian começou a tocar e a Karen saiu correndo para atender, só que não deu tempo. Naquele momento ela pensou que era o Bryce ligando, que tinha chegado bem em casa e que tinha chegado em segurança. Quando deu umas 9 da manhã, a Karen e o Michael receberam uma mensagem da seguradora do carro de Bryce dizendo que ele pediu ajuda depois de ficar sem gasolina em uma área oeste de Bakersfield. Foi uma jornada de 563 quilômetros do local onde ele estava à 1 da manhã até onde a gasolina acabou. O atendente da seguradora, chamado Christian, ele foi até o local onde o Bryce estava, ele entregou 3 galões de gasolina para ele e o Bryce ele pagou com o cartão de crédito dos seus pais. Os registros de cobranças mostraram que o Bryce estava em uma cidade chamada Butterhill e a localização da cidade com a casa dos pais de Bryce era bem curta, então eles pensaram que o filho estava indo para lá. Se o Bryce ficasse naquela rota, ele chegaria em menos de 2 horas na casa dos seus pais. E os pais dele começaram a ligar para ele, só que ele não atendia o telefone. Depois que se passaram algumas horas, Bryce ainda não havia chegado. Seus pais agora estavam desesperados esperando por notícias. Eles ligaram para a seguradora e pediram ao funcionário que voltasse para verificar se Bryce ainda estava com algum problema. Quando o Christian chegou no local, ele ficou muito surpreso, porque o Bryce ainda estava sentado no seu carro, no mesmo lugar onde ele havia o deixado. Quando o Christian perguntou a Bryce o que ele estava fazendo, ele respondeu nada. Christian ligou para Karen e disse que o Bryce parecia bem, mas seus olhos estavam muito vermelhos. Mas assim, gente, eu pesquisei e não encontrei informação que explicasse do porquê os olhos vermelhos, se era porque estava chorando ou se ele usou alguma droga, então só podemos pensar em algumas teorias. A Karen conseguiu finalmente falar com seu filho por volta do meio-dia e disse para ele ir até o próximo posto de gasolina e encher o tanque e ir para a casa dos pais. Então eles esperavam que ele chegasse por volta das 3 da tarde, só que mais uma vez a hora chegou e passou sem sinal nenhum de Bryce. Pelas próximas 3 horas ele ignorou todos os telefonemas de seus pais. Quando Karen e Michael rastrearam o celular de Bryce, descobriram que ele havia andado apenas 13 quilômetros durante as 9 horas que haviam se passado desde que ele recebeu a gasolina de Christian. Não se sabe por que Bryce não atendeu o telefone durante esse tempo. O que eu não consigo entender é a paciência desses pais de ficar só esperando ele chegar. Eu fico pensando, por que não pegou o carro e foi buscar ele? Porque imaginem, gente, primeiro as pessoas falaram que ele estava estranho, não estava agindo por ele mesmo. O Christian falou que ele estava com os olhos vermelhos. E como que ele fica por 9 horas parado praticamente no mesmo lugar? Com isso, gente, dá para notar que ele não estava bem. Algo estava acontecendo e ele não queria falar. Então o certo era realmente alguém ir atrás dele. Então essa parte para mim não faz sentido nenhum. Mas quando deu 7 da noite, os pais entraram em contato com a polícia rodoviária na Califórnia, que procurou Bryce e o encontrou em seu veículo na Lagoon Drive, ainda em Butterhill. A polícia revistou seu carro em busca de drogas, mas não encontrou nada. Os policiais passaram 20 minutos com Bryce e conduziram um teste de sobriedade e ele passou. Gente, o Bryce ficou tanto tempo nessa cidade que a gente acha que tem alguma coisa de interessante lá, mas para dizer a verdade, não tem nada. É um lugar que é basicamente uma parada no meio do caminho para os motoristas que estiverem viajando pela Interestadual 5 encher o tanque. A cidade, gente, tem cerca de 2.000 habitantes, é produtora de algodão, possui um dos maiores depósitos de lixo tóxico do país. E os únicos pontos turísticos são uma árvore, e a flor dela deu o nome da cidade, e um autódromo. Voltando ao caso, gente, o Bryce já era maior de idade, não estava embriagado, ele não cometeu nenhum crime, então não tem por que a polícia ficar segurando ele. Eles apenas falaram para o Bryce ligar para os seus pais e continuar o seu caminho. Só que, segundo esses policiais, o Bryce não queria ligar para sua casa. Então eles pegaram o telefone dele, discaram o número da mãe do Bryce, a Karen, e ele conversou com ela. E a Karen disse que estava muito preocupada e implorou para que ele voltasse para casa. Durante esse tempo, ele ficou em contato com os pais pelo telefone e sempre que perguntavam onde ele estava ou pediam um ponto de referência no caminho, ele só respondia: segundo o GPS, eu vou estar aí às 11h13 da noite. Só que deu 11h13 da noite e nada do Bryce chegar. E do nada, ele parou de atender o telefone também.
Segundo os registros do cartão de crédito, às 11 horas da noite, Bryce parou em um posto de gasolina em Butterhill e comprou uma bebida. Depois, por volta de 11h25 da noite, ele ainda parou em um outro posto de gasolina e comprou combustível. Seus pais ligaram novamente para a polícia rodoviária e dessa vez os policiais encontraram Bryce e o seguiram de carro até a Interestadual para se certificar que ele chegaria lá em segurança e seguiria a viagem. Dessa vez, de acordo com o GPS de Bryce, ele deveria ter chegado em casa às 3h25 da manhã. Às 2h08 da manhã, Bryce ligou para Karen e avisou que havia saído da Interestadual e planejava dormir no carro. Nesse ponto, Bryce já estava acordado há mais de 48 horas, então Karen não desistiu sobre a decisão de Bryce de dormir um pouco. Ela disse para ele dormir no carro, comer alguma coisa e depois seguir viagem. Essa foi a última vez que ela falou com seu filho. Às 8 da manhã do dia 31 de agosto, a campainha na casa da família tocou e os pais de Bryce se sentiram muito aliviados achando que era ele, mas na verdade era a polícia. O oficial perguntou a Karen e a Michael se eles possuíam um Toyota Highlander 2003 bege, que era o carro que Bryce dirigia. Eles foram informados que às 5h30 da manhã o veículo havia sido encontrado abandonado no Lago Cascade, às 2 horas da casa de Karen e Michael. O carro bateu e capotou e foi encontrado tombado numa pequena estrada que margeava o lago. O carro caiu de um penhasco de 8 metros de altura. A janela traseira do carro havia sido quebrada, mas o Bryce não estava em lugar nenhum. A polícia achou que ele estava no carro quando bateu e ele escapou quebrando a janela traseira. Tinha sangue no encosto da cabeça do passageiro e no banco de trás, mas não o suficiente para acreditarem que o Bryce se feriu gravemente, e dentro do carro eles encontraram laptop, celular, carteira e uma mochila. Marcas de pneus eram visíveis no penhasco e dava para ver claramente por onde o carro tinha passado por causa das marcas deixadas pelas rodas nas folhagens do matagal. Com base no padrão das marcas, a polícia pôde dizer que o Bryce desceu o barranco a uma velocidade bastante alta e não fez nenhum esforço para usar os freios quando chegou ao final. A conclusão dos investigadores foi que o Bryce ele tentou jogar o carro no lago para tentar tirar sua própria vida. Só que ele não viu que abaixo do penhasco não era o lago ainda, mas sim uma pequena estrada. Depois de tudo isso, gente, grupos de buscas foram chamados imediatamente no local onde o carro ele foi encontrado. Mergulhadores passaram dias procurando pelo Bryce no lago, só que eles não encontraram nada. Durante a busca, gente, os bombeiros do condado de Los Angeles responderam a um chamado na área para combater o incêndio florestal ao redor do lago. Todos ficaram muito chocados porque o incêndio foi causado por um corpo em chamas, mas a autópsia ficou determinado que o corpo não era de Bryce, e sim de um homem chamado Lemander Mayes, de 35 anos. Embora os fatos apontassem que o Bryce tentou tirar a própria vida, seus pais, junto com os investigadores, começaram a se perguntar se ele deu de cara com alguém esquisito, alguém estranho, e que ele foi vítima de assassinato. Das imagens da câmera de segurança da estradinha por onde ele passou antes de resolver cortar caminho pelo meio do mato, a polícia conseguiu duas fotos bem estranhas. A primeira foto foi tirada às 2h15 da manhã, logo depois que Bryce falou com a mãe pela última vez, e mostrava o carro de Bryce subindo a estrada. Essa mesma câmera, às 4h29 da manhã, registrou o carro de Bryce passando pelo mesmo lugar novamente. A questão aqui é: o que ele teria feito nessas 2 horas em que ele passou exatamente no mesmo lugar? Podemos pensar em várias teorias, porque se o Bryce estava pensando em tirar sua própria vida, ele ficou lá parado pensando em qual decisão tomar. A polícia teve ajuda de cães farejadores que rastrearam o cheiro de Bryce do carro até uma parada de caminhões. E foi aí que as pistas terminaram. Ao mesmo tempo que os investigadores procuravam qualquer vestígio de Bryce, também entrevistaram as pessoas mais próximas a ele. Foi então que eles souberam que ele havia dado os brincos e o Xbox que eu falei para vocês no início. Eles também ficaram bem chocados quando souberam que na noite que foi embora, ele mandou a seguinte mensagem para o seu amigo Sean: "Eu te amo, mano, sério. Você é a melhor pessoa que já conheci e salvou minha alma."
E é aqui que entra a teoria que eu falei pra vocês, porque pessoas que pensam em se suicidar geralmente entregam suas coisas ou escrevem cartas para as pessoas que gostam muito. Durante as investigações, os amigos de Bryce relataram que as 2 semanas anteriores do seu desaparecimento, ele estava bebendo demais e se drogando. O que me deixou com a pulga atrás da orelha foi os pais de Bryce, porque no começo, se ele estava agindo de forma estranha na casa da namorada, não estava em condições de dirigir. Por que Karen ou Michael não foram buscar o filho? Ainda mais depois de descobrirem que ele havia viajado apenas alguns quilômetros depois de tantas horas viajando, sem contar que eles souberam que ele ficou sentado no carro quase o dia todo. E uma outra coisa estranha, gente, é que os pais dele não foram até o local onde ele estava. Eles poderiam ter feito a polícia ter sentado com ele até eles chegarem no local. Então as atitudes deles não combinavam com o que eles falavam para todos, que eram unidos e bem próximos. Mas o amigo de Bryce disse que Karen e o Bryce tinham um relacionamento de codependência. Ela era extremamente controladora. O relacionamento dele com o pai era tumultuado, pois o Michael perdia a paciência, gritava e brigava com Bryce por coisas banais, como, por exemplo, não entender a lição de matemática. Não encontrei nada que falasse que o relacionamento deles era violento, mas o que é certeza são os abusos verbais e emocionais. Encontrei uma informação também que os pais do Bryce que escolheram a faculdade dele e queriam ele fora de casa o mais rápido possível. A opinião do amigo de Bryce é que ele tacou um tô nem aí para os seus pais manipuladores, controladores e abusivos. Provavelmente ele queria contar para os seus pais que largaria a faculdade e se mudaria para outro lugar, mas talvez ele tenha ficado com medo e decidiu largar tudo, seguir em frente, desaparecendo. Meses após o desaparecimento de Bryce, Karen e Michael contrataram uma investigadora particular chamada Denise, especialista em casos de pessoas desaparecidas. Denise acredita que Bryce pretendia voltar para a casa dos pais e ela se baseia essa teoria nas coordenadas de GPS dele. Denise acredita que o uso de drogas pode ter levado Bryce a um surto psicótico e isso explicaria seu comportamento esquisito. Ela também percebeu que Bryce pode ter sofrido um ferimento na cabeça quando bateu o carro, ficando desorientado. A Denise, juntamente com a família de Bryce, contrataram um especialista em sonares para realizar buscas nas profundezas do lago para ter certeza se encontraria algum corpo, só que não encontraram nada. Karen e Michael declararam que não acreditam que seu filho teria partido voluntariamente e se o fizesse não teria passado despercebido por todos esses anos. Bryce disse que tinha algo importante para discutir com seus pais, mas nunca disse a eles o que era. Ele deu pertences pessoais de valor, o que poderia indicar que ele queria se suicidar, mas também poderia indicar que planejava construir uma nova vida e começar do zero com outra pessoa. Nas horas antes do seu desaparecimento, Bryce vagou pela área de Button Willow e passou um tempo sentado em seu carro por razões inexplicáveis. Isso pode sugerir, gente, várias coisas. Primeiro, ele poderia estar debatendo sobre o que fazeria depois, ir para casa, cometer suicídio ou fugir, ou ele poderia estar esperando por uma carona que nunca apareceu. Ele parece ter batido de propósito com o carro, mas foi capaz de quebrar a janela traseira e escapar. Ou seu corpo está bem escondido em um local de difícil acesso, ou ele se afastou do acidente. É possível que ele tenha pego uma carona com um caminhoneiro na parada onde seu cheiro foi rastreado. Ele também pode ter resolvido cometer suicídio. Essa teoria é apoiada pela maioria das evidências que sustenta a teoria de que ele saiu por conta própria. Distúrbios mentais costumam se manifestar durante a adolescência ou início da idade adulta, e o consumo de álcool e drogas de Bryce pode ter sido o gatilho que trouxe esses problemas à tona. O celular e a carteira foram encontrados dentro do carro, então se o Bryce tentou tirar a própria vida, ele sabia que não ia mais precisar desses pertences. E se ele partiu para começar uma nova vida, ele também não precisaria desses itens, e sem o celular, ninguém iria conseguir rastreá-lo. Existem outras duas possibilidades que eu considero muito mais difícil. A primeira é que Bryce pode ter testemunhado o assassinato de Lemon Dream Miles e pagou o preço por estar no lugar errado e na hora errada. É bem intrigante que um assassinato cruel tenha ocorrido mais ou menos na mesma hora em que Bryce se dirigia pela área do lago. E a segunda possibilidade é que Bryce tenha pedido uma carona a um motorista de caminhão mentiroso. Ele pode ter ido para a parada de caminhões, pegado a carona para algum lugar e ter sido assassinado.
Na verdade, a parada de caminhões abre a porta para a possibilidade de o corpo de Bryce ou o próprio Bryce vivo estar em algum lugar dos Estados Unidos. No outono de 2013, meses depois do desaparecimento de Bryce, houve vários avistamentos do adolescente no Oregon, mas a polícia não conseguiu confirmar nenhum deles. E o caso continua sem solução até hoje. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um caso muito esquisito, muito estranho, cheio de teorias, mas deixe aqui nos comentários o que vocês acham que realmente aconteceu com Bryce. Não se esqueça de deixar o like, que vai me ajudar muito, e se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!